alternativa de jogo do Flamengo, em algumas passagens do jogo, ter uma alternativa com 2 atacantes por dentro para tentar reeditar algo que acho que ainda deve existir de memória desses jogadores e que possa ser praticado. O que eu vejo é os dois muito distantes. E vejo que o Bruno Henrique é um jogador... O Bruno Henrique é um ótimo atacante, mas ele se aproxima do normal quando ele é apenas um ponta de corredor. Tem jogador que pede uma característica, né, Rafinha? A gente pensa, por exemplo, o Cebolinha. E teve esse a gente detalhe fala, no jogo. O Cebolinha começou a jogar muita bola com o Tite. Porque o Tite foi o primeiro treinador no Flamengo, né, com o Cebolinha trabalhando, colocou o Cebolinha onde mais rende. Que é essa função aberta pela esquerda, bem espetado, que se acostumou a ser aquele Cebolinha em 2019, o grande jogador da seleção na Copa América, com o Tite, enfim. Então, ele não começa a render à toa, ele não voltou a entender como é que joga futebol. Ele foi colocado, né, no lugar que ele mais rende. E o Bruno Henrique, para mim, junto com o Gabriel, eles pedem uma dupla de ataque. Eles pedem jogadores com conexões mais próximas dentro do campo. E não é esse primeiro tempo que a gente viu do Flamengo, né? Muito distantes, né? O Flamengo com dificuldade ali de criação ainda no meio campo, mas os dois pouco se falaram. Pouco se falaram, e um detalhe desse jogo foi o Cebolinha entrando pela direita. Né? Ele não fez a movimentação, o Tite não fez a movimentação que tinha feito anteriormente, que era para o Bruno Henrique entrar, ele joga improvisado na direita e o Cebolinha continua à vontade pelo corredor esquerdo, cortando para dentro, ou para finalizar, ou para dar essa bola na área ou para o Pedro, ou para o Gabi, ou quem tiver na área, quem for o centroavante do momento. Mas hoje não. Hoje o Tite coloca o Cebolinha quando entra para jogar do lado direito, e aí dá para ver que ele tem um pouco de dificuldade mesmo, porque ele vai, pedala, tenta um contra um, mas ele não tem essa movimentação de cortar para dentro, do lado direito. Ele tem essa movimentação do lado esquerdo. Então, isso limitou um pouquinho as ações pelo lado direito, que era o que estava funcionando muito bem no primeiro tempo com o Luiz Araújo. Então, assim, esse tipo de coisa, acho que hoje, se foi um teste, já dá para ver que não vai funcionar bem. E o Gabi precisa ficar perto do Bruno Henrique, é isso? Uma coisa que me intriga, o Tite na coletiva ele diz que precisa de tempo para adaptar o time a essa formação com o que ele chama de flutuador, que é o meia que parte da ponta, o De La Cruz, quando ele é escalado partindo da ponta direita para vir para dentro, virando um quarto meio campista na formação titular, junto com a Arrascaeta, Pulgar, Gerson. Né? Isso é um flutuador. Flutuador, o meia que ele chama de flutuador, é o meia que parte da ponta e vem para dentro. Tite é Mas, ele considera que o time está ajustado já para jogar com os 2 pontas especialistas. Eu acho que existe uma questão que ainda não é tão bem ajustada e pode vir a ser. Eu acho que com os corredores ocupados pelos pontas, os laterais do Flamengo têm dificuldade de jogar. Porque a característica não é de lateral, também no que o Tite usualmente chama de lateral construtor. O lateral que fica mais por trás da jogada, participando da organização, atacando mais por um corredor mais central. Acho que o Ayrton Lucas tem dificuldade. Ele é um jogador de muita força, de muita passagem, mas para iniciar a jogada por trás e tentar o passe, ele tem dificuldade. Ele até consegue fazer uma ultrapassagem, eventualmente, mais por dentro, né? Quando o Cebolinha abre o campo, atrai o lateral e gera um espaço, eventualmente o Ayrton Lucas consegue passar por dentro, até acontece. O Wesley, quando é escalado pela direita, para mim ele tem muita dificuldade de jogar. Quando o Flamengo está em ataque organizado e ele precisa de um jogo mais pausado, que não seja de força, de passagem, eu acho que ele tem muita dificuldade. O Varela se vira um pouco mais nessa circunstância. Por essa combinação entre pontas e laterais, eu acho que eu tendo a discordar um pouco do Tite de dizer que o time está ajustado para os 2 pontas. Eu não acho que esteja tão ajustado também nessa formação. Com o De La Cruz vindo para dentro como um meia, como um ponta, meia partindo da ponta, aí sim tem alguns movimentos que ainda vão precisar de um tempinho para acontecer de uma maneira mais automática. E tem um assunto, para a gente falar de qualquer coisa né, do jogo de hoje e nos últimos anos aí no futebol brasileiro aqui do Rio de Janeiro, que é o gramado do Maracanã. Nossa. Sim. Assim, é muito triste, cara, a gente falar do gramado, a gente vai ouvir o Tite já em instantes, mas há uns dias atrás, né, na semana passada, a gente estava vendo o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, criticando o gramado do Allianz Parque, né, que realmente estava horrível, o gramado sintético do Allianz Parque. E ele tem todo o direito, tem a obrigação de fazer isso. A gente tem que cobrar. Né? O presidente de um clube tem que cobrar de ir para um outro estádio e jogar num gramado decente, né? No mínimo decente. Mas ele também tem que entregar um gramado decente, né? Seja ele sintético, seja ele natural. E o gramado do Maracanã tá um pasto.
tá um pasto, é vergonhoso, né? Você vê o gramado do Maracanã do jeito que tá hoje, né? No jogo contra o Volta Redonda, e vem assim, né? Como começou o ano, assim, ele vem assim, nos últimos anos, a gente faz alguns jogos, né, Mansur, Rafinha? Teve pausa, né? Exato. De jogo, parado, só que não de outros mas, eventos. A gente faz jogos ali direto, direto. A gente tem o privilégio de estar ali do lado do gramado do Maracanã. É horrível, né? É um gramado que não tem condição de se jogar futebol em alto nível. E aí fica essa batalha, essa guerrinha de qual dirigente vai dar a aspa mais impactante, né, que vai jogar o problema para o outro lado, mas não resolve o seu, né? Cobra-se do outro, mas não resolve o seu. E hoje o Tite, né, o treinador, né, de um dos dois clubes que são responsáveis, né, pela gerência aí do Maracanã e pelo gramado do Maracanã, reclamou do gramado que o time joga. Bota aí. Vou falar só a respeito do gramado. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, eu estou falando de diagnóstico. É inadmissível. Vou dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe. Uma nova geração de técnicos que me agrada. Ele é o representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou a Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador de Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando bom tomar. Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. É óbvio, né? Foi bem ele, inclusive, Muito citando bem. um exemplo em que o time dele foi beneficiado. Muito bem, porque é claro, assim, né? A gente pode falar de gesto técnico e tudo mais, mas a bola tá ali pererecando, né? No pé do Bruno Barra, no pênalti ali no Arrascaeta, enfim. É um gramado triste, cara, ver o Maracanã. O que aconteceu nesse início de ano, 30 segundinhos só, para mim reforça a minha sensação. Quem quiser, como clube de futebol, ter um campo em que você tenha retorno técnico fazendo os seus jogos lá, habituado a jogar, com qualidade, ou seja, bom gramado e retorno, obviamente, financeiro, para mim precisa construir um estádio. O Maracanã é um problema sem solução. Por quê? Pelo que ele representa como símbolo do Rio, e aí com seus impactos políticos, porque todo o processo em torno do Maracanã vai ser politizado, porque vai envolver o poder público também, ele jamais vai ser concedido a um clube só, que é a situação ideal para qualquer estádio no mundo, ter ainda mais com o calendário brasileiro, ter uma quantidade de jogos que permita a manutenção de um bom gramado. Ele precisaria ser de um clube só. Não vai ser. Sendo de dois, e sempre vai ter um edital que vai permitir a um terceiro, a um quarto alugar. Ainda mais que o edital do Maracanã está prevendo um número mínimo de jogos elevadíssimo. Gramado. Que você não vai manter. Além disso, enquanto o estádio estava parado, o governo do estado tem direito a realizar eventos lá. Então você não é dono do seu equipamento. Você joga num lugar em que você não cuida, você não dita todas as normas de uso. Então eu não vejo o Maracanã tendo uma solução que vá contemplar a questão técnica do gramado, permitindo a um clube fazer uso de um bom campo. Porque é um equipamento público que vai ter... E se você fizer... O dia que alguém fizer uma licitação do Maracanã para um clube só, primeiro que eu não sei nem se isso é certo pelo que o Maracanã representa como símbolo da cidade. E segundo, você imagina a quantidade de questões que vão o nível de judicialização que isso vai ter, quantidade de audiências públicas que você vai precisar fazer, de ações de políticos envolvendo isso. Isso não vai se tornar real. Não é do mundo real. É utópico. Não. E com vários clubes usando, o resultado é o que a gente tem desde o ano passado. Exato. E aí fica, né, essa batalha de quem, né, fala a frase mais impactante sobre o gramado do outro. Enquanto a gente vê o gramado, a gente fala do Maracanã e outros aqui no futebol brasileiro nesse nível lamentável. Vamos para um break? Primeira parada. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0. O Flamengo começou com um time alternativo, digamos assim. O De La Cruz sendo o único responsável pela armação das jogadas. Eu particularmente gostei da estratégia do Tite em dar ritmo de jogo a alguns atletas. O goleiro Matheus Cunha botou o ataque novamente, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo. Luiz Araújo novamente fazendo uma boa atuação, Gabigol marcando gol, Bruno Henrique sendo ativo no ataque. Eu acho que a estratégia do Tite foi correta em dar ritmo. No segundo tempo ele botou a cavalaria em peso, e aí o Arrascaeta, nossa, é muito gênio. Eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta, mas
Dito isso, sobre o resultado assim, o Flamengo fez o dever de casa, tinha que vencer sim o Volta Redonda, venceu, beleza, mas o pós-jogo foi o que me chamou muita atenção também. A entrevista coletiva do Tite foi muito boa. Antes de começar, ele mesmo pediu a palavra e falou: eu preciso fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Coloquei ele numa função que não é dele. Por vezes queremos oportunizar os atletas, mas erramos. Ele é 10, 7 ou 11. Não é segundo jogador de meio de campo. O Vitor Hugo ele fez essa função na partida contra o Volta Redonda. O meio de campo que começou o duelo foi Alan, Vitor Hugo e De La Cruz. E no entendimento do Tite, esse posicionamento não é o ideal para o Vitor Hugo. Embora ele já tenha feito algumas vezes, até com o Dorival Júnior, enfim. Mas, no entendimento do Tite, ele não teve uma boa escolha em relação a Vitor Hugo, pediu desculpa publicamente. Cara, eu sou muito fã do Tite no lado humano da coisa, assim. Eu acho que o Tite vai muito bem nessa gestão de grupo. E, mais uma vez, ele deu uma bola dentro. Eu tenho certeza que o Vitor Hugo gostou bastante de ter escutado isso. Mas a grande parte da entrevista do Tite foi quando ele falou do gramado. Ele esculhambou o gramado, largou o aço. Se antes eu critiquei o Tite por não ter criticado o gramado, quando ele teve a oportunidade, quando questionou, ele foi falar da bola do futebol carioca, com todo respeito, Tite, na boa. Você dizer na ocasião que a bola prejudicou mais que o gramado, na minha opinião, isso que você fez foi um erro. Só que hoje você corrigiu esse erro ao largar o aço, criticando o gramado do Maracanã. E ele até mencionou o lance do segundo gol do Flamengo, que foi de pênalti do Pedro, porque o Arrascaeta ele só sofreu pênalti porque o jogador adversário, ao dominar a bola, ele errou o domínio da bola por conta do gramado. Essa é a verdade. A bola escapuliu do pé dele, quando ele foi tentar recuperar, derrubou o Arrascaeta foi mais rápido. Mas, de fato, se você analisar o lance, foi culpa do gramado. Gente, tá faltando, já passou dos limites. Já virou falta de respeito. Não é porque é Flamengo, não. Mas olha a quantidade de investimento que o Flamengo faz. Olha o risco que esses jogadores correm. Mesmo assim, tem os jogadores de Volta Redonda também. Os jogadores não merecem, ninguém merece se arriscar a jogar naquele gramado que é o Maracanã atualmente. É um pasto. É uma coisa tenebrosa. É ridículo, é vergonhoso. O que falta para Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã, conseguirem deixar o gramado em bom estado? Entra ano, sai ano, é sempre a mesma história. Não dá. É ridículo. Nem os jogadores se sentem mais confortáveis jogar naquele gramado. Então, parabéns ao Tite por ter criticado, por ter largado o aço mesmo no gramado do Maracanã. Felipe, maestro, que jogou com a camisa do Flamengo hoje, técnico Volta Redonda, também criticou o gramado do Maracanã, inclusive mencionando que o Raulino de Oliveira hoje tem um gramado melhor que o do Maracanã, o que é uma vergonha, com todo respeito ao Raulino de Oliveira, mas estamos falando do Maracanã. O maior templo do futebol brasileiro é o Maracanã. Na entrevista coletiva também, dando continuidade, Bruno Spindel disse que levou um susto quando viu a notícia sobre a possível saída de Juan, hoje gerente técnico para a seleção brasileira. Ele também mencionou que o ex-jogador continua trabalhando normalmente. Mas por quê? Ele recebeu o convite e o Flamengo está tentando ficar com ele. A pergunta é, sério que o Flamengo precisa tentar ficar com o Juan? Eu queria fazer um questionamento aqui. Qual a diferença que o Juan faz no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito ao Juan, é ídolo no Flamengo. Mas sério, gerente técnico, se perder o Juan para a seleção brasileira, o que vai mudar no dia a dia do Flamengo? Nada. Juan lá e não tendo Juan lá é a mesma coisa. Então eu não vejo por que o Flamengo fazer um esforço para ficar com o Juan. Com todo respeito ao profissional Juan, mas o cargo de gerente técnico foi criado há pouco tempo, nem existia esse cargo. Inclusive o Flamengo parece um banco, é gerente para tudo qualquer lado. Mas vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, após o jogo, Marcos Braz deu entrevista à Zona Mista para alguns jornalistas. Ele foi questionado sobre Léo Ortiz, Igor Coronado, renovação de Gabigol, Mateuzinho, Thiago Maia, e ele abriu o jogo. Inclusive, Marcos Braz estava até sumido, mas hoje botou a cara. Ele foi questionado sobre a renovação de Gabigol, ele disse, vai ser resolvido na hora que for possível.
tenho certeza absoluta que com um bom tom para Gabigol e para o Flamengo. E aí, a jornalista, se eu não me engano, é Isabelle Costa. Eu posso errar na voz, mas eu acho que a voz era dela. A jornalista vai lá e pergunta, mas o Flamengo tem o interesse em renovar? O Marcos Braz vai e responde, a situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e com um bom tom para o Flamengo. Então, assim, na minha opinião, fica um mistério. Ainda não é certo o Flamengo renovar com o Gabigol pelo visto. O Flamengo vai fazer tal como fez com outros jogadores no passado recente. Com Everton Ribeiro, com Bruno Henrique. Vai esperar, vai ganhar com o tempo, e é isso. Sobre Mateuzinho e Thiago Maia, ele foi questionado. E ele falou o seguinte, sobre as saídas, né? Mateuzinho para o Corinthians, venda, e Thiago Maia para o Internacional, também venda. E ele respondeu, eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que Mateuzinho ainda sai um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Óbvio, já existe acordo de valor, já existe acordo, forma de pagamento. O acordo que ainda não tem é o percentual da multa caso o Corinthians atrase o pagamento da parcela. O Flamengo pediu 25%, o Corinthians não aceitou e eles estão negociando isso agora. Foi pauta na entrevista coletiva do Tite, o Matheus Bach, que é o auxiliar do Tite, ele foi questionado sobre Igor Coronado, porque o empresário do Igor Coronado disse que o Matheus ligou para o Igor para sondá-lo a respeito da situação dele, e ele foi questionado, o Matheus foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, e ele disse o seguinte, a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento em que estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação e a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem machucar a equipe. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele e como estava a situação. Depois disso, foi conversado com a direção. E aí, o Marcos Braz foi questionado sobre isso e ele disse, 0, não tem nenhuma negociação. Até em respeito ao jogador, não é que seja chance 0. O que eu falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar em chance 0 é de respeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nem nunca se iniciou. Exatamente o que a gente já havia comentado aqui, que o Flamengo não tem interesse na contratação do Igor Coronado nesse momento e o Corinthians está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Sobre Léo Ortiz, Marcos Braz foi questionado se ainda existe a chance de contratação desse atleta. Inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Léo Ortiz está em campo pelo Red Bull Bragantino como titular. É muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes e números que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor. O Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando nem precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então não tem novela. Se tem negociações responsáveis e transparentes, em que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, e eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta. Pertinente ainda de fazer algumas contratações. E é isso que o Flamengo está tentando se reforçar. Ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. Então, saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E a informação, pessoal, que acabou de sair, né? Sormani sugere saída de Cássio do Corinthians para a equipe do Flamengo. Atualmente com 36 anos, o goleiro completou 70 jogos com a camisa do Corinthians, sendo um dos principais ídolos da história, né? Agora a informação é o seguinte, diz o seguinte, né? Cássio no Flamengo, o Corinthians enfrenta um começo com uma série de resultados negativos no Campeonato Paulista. O clube toma a decisão ousada ao demitir Mano Menezes e trazer Antônio Oliveira, ex-treinador do Cuiabá, para assumir o comando. Muitos estão sendo criticados, inclusive o goleiro Cássio, né, que tem um grande vínculo aí com a camisa do Corinthians. E segundo as informações, com apenas 3 pontos em 6 rodadas, o Corinthians está à beira do rebaixamento, colocando a equipe sob intensa pressão. Em entrevista recente, o goleiro fez alguns questionamentos
para a diretoria pedindo reforços. Enquanto isso, o Flamengo, o debate sobre a posição de goleiro chegou até o timão. Cássio surge como uma opção para o rubro-negro, segundo o jornalista Fábio Sormani e Leandro Quezada. O jovem goleiro uruguaio, né, Randall Rodrigues, do Peñarol, entra no radar do clube, prometendo trazer juventude e talento para a posição, mas em programa da Placar, eles afirmam que preferem o gigante, né? Eles preferem o Cássio, né? Então, segundo as informações aí, Sormani, né, disparou. Na opinião de muita gente, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, mas tem uma hora que acaba. A vida acaba, o relacionamento acaba, tudo acaba. Iniciou Quesada, né? Então, o Cássio aí pode aí, né, aparecer como um dos reforços do Flamengo, né? E eu quero já saber a sua opinião, torcedores. O que você acha a respeito dessa contratação? Vocês gostariam de ver o Cássio vestindo a camisa do Flamengo? Comente aí, deixa a sua opinião, né? Um goleiro aí já de 36 anos, tem muita história com a camisa do Corinthians, mas eu acho que pro Flamengo não dá mais, né? Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua opinião, comente aí, beleza, rapaziada? Então, essa aqui foi mais uma notícia do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. É importante que vocês se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações, combinado? E também, rapaziada, muito obrigado a cada um de vocês que deixa o like diariamente aí em todos os vídeos. E eu peço a ajuda de vocês pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, amassa o dedo no like aí, pessoal, deixa muito like nesse vídeo. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.